Eu assisti aqui o papo entre o Frederico Crepe e o camarada Jones Manuel, lá no podcast Três Irmãos. Achei o papo bacana. Vou pegar aqui um corte que o próprio Crepe postou lá no canal dele, intitulado O Problema Fundamental do Marxismo. Então, sem mais enrolação, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Eu não me considero materialista, eu acho que o materialismo ele tem dificuldades que são inerentes ao materialismo para explicar questões como a liberdade, como para explicar a consciência. Não acho que explica bem. Você pode não concordar comigo, mas a ideia de comunismo para mim é a ideia de fim da história. Por mais que de fato existam marxistas que vão debater esse ponto e que vão rejeitar isso, isso ainda tem eco dentro do movimento político. Muito bem, hein? Aí tem musiquinha e tudo, olha só. E por que filosoficamente você não é um cara marxista? Eu não sou marxista. Eita. Não, eu não sou marxista por quê? Por um motivo básico, eu não sou materialista. Opa. Eu não me considero materialista, eu acho que o materialismo ele tem dificuldades que são inerentes ao materialismo para explicar questões como a liberdade, como para explicar a consciência. Bom, mas aí, ok, eu vou deixar ele continuar, mas só antes de deixar ele continuar, eu acho que é importante a gente diferenciar materialismo de materialismo histórico e dialético, né? Eu concordaria com a frase do Crepe, né, se a gente estiver falando de materialismo. Agora, falando de materialismo histórico e dialético, eu não vejo essas dificuldades. Mas enfim, vamos deixar ele discorrer melhor aqui. Não acho que explica bem. Ah, explica, mas eu não acho que explica bem. E eu tenho por mim aí uma questão bem mais abstrata filosoficamente, que é o seguinte. O Marx, quando ele vai fazer a análise dele, ele está analisando em cima de categorias de uma série de conceitos, de uma série de instrumentos que o Hegel criou na filosofia dele. E aí, só pra gente entender, o Hegel, ele vai defender que ele vai... Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Assim, Marx parte de Hegel, mas ele coloca Hegel de ponta cabeça, vai? Mas enfim, vamos deixar ele falar mais um pouquinho aqui. Defender esse papel da história como determinante para a gente entender o mundo que a gente está. Então, a gente pega, por exemplo, ali na época do Hegel, você tem ali a Revolução Francesa, um pouco antes, né? Então você tem um avanço da consciência, da cultura humana, em que você tem daquele período que essa cultura e essa consciência ela desemboca naquele processo revolucionário da Revolução Francesa e tal. Isso da perspectiva hegeliana. O que o Hegel vai tentar entender? Ele vai tentar entender uma razão nessa história. Ele vai tentar buscar um instrumento para explicar por que chegou nesse ponto. E aí ele vai desenvolver o sistema dele, é um sistema muito abstrato, um sistema inclusive muito difícil de compreensão. Acho que isso inclusive prejudica a compreensão do marxismo, porque o Marx está bebendo muito do Hegel, ele está bebendo de termos e de conceitos que o Hegel criou, que são difíceis de você olhar, de você entender num primeiro contato. E quando o Marx ele tira do Hegel e aí o Marx ele pega do Hegel essa questão dialética, né? E aí o Hegel ele vai entender o seguinte, olha, a nossa consciência ela está apreendendo o mundo e essa apreensão do mundo ela gera uma série de interpretações, gera essa consciência que a gente tem das coisas e isso entra em conflito uma com a outra ao longo da história. E esse conflito é dialético. E aí você tem os contrários eles um contra o outro e você tem esse processo de avanço histórico. O Marx ele tira esse processo desse entendimento idealista do Hegel, desse entendimento mais metafísico, né? E aí, na minha opinião, ele, ao fazer isso, ele traz para um campo material e ele traz alguns ecos da metafísica hegeliana que acabam passando batido e passando meio despercebido assim, e aí na hora que ele tenta casar isso com uma certa influência mais cientificista da época e tudo, eu acho que isso acaba gerando algumas dificuldades. Mas tipo o quê? Tipo o quê? Quais seriam esses ecos, né? Porque, ok, assim, sem entrar nos meandros do que ele explicou a respeito da dialética, sobretudo a dialética hegeliana, a crítica que Marx faz é que é justamente uma construção idealista, né? Como se a consciência moldasse o sujeito e não o contrário. Por isso eu disse que o que Marx faz é colocar o Hegel de ponta cabeça, né? E o que o Crepe está dizendo para nós até agora bom, eu tenho críticas em relação a isso, porque ao fazer isso, né, ao partir de Hegel e introduzir em Hegel o materialismo, para desenvolver o materialismo histórico e dialético, ele, se eu entendi bem, né, o que o Crepe está dizendo, ele está falando aqui para a gente, em fazer isso, ele não vai conseguir resolver alguns problemas e vai acabar recorrendo a esse mesmo idealismo, por impossibilidade de explicar de maneira materialista, né, o conjunto
da sociedade que ele está tentando explicar, né? Eu discordo até então, porque o que eu gostaria de ver, se ele vai escorrer aqui para a gente, quais seriam esses problemas, né? Até para a gente ver melhor o ponto dele. Mas depois e tudo, é por isso que eu não sou assim nesse sentido. Mas que ecos metafísicos, por exemplo? Pois é, a mesma coisa que o Jones perguntou. Que ecos, né? Essa é a pergunta que a gente tem que pensar. Ok, bacana o que o Kreb falou, mas o que? Concretamente, o que produz essa dúvida no Kreb? O exemplo, você pode não concordar comigo, mas a ideia de comunismo para mim é a ideia de fim da história, pro Marx. Que ele acaba trazendo, porque se você pega, por exemplo, o Hegel, e se bobear, eu vou até explicar errado, assim, eu nem vou forçar muito essa explicação, porque daqui a pouco meus amigos hegelianos vão me mandar mensagem me xingando, mas tipo, existe um processo do Hegel em que você tem um processo desse avanço da história que ela vai se reconciliar depois lá no futuro. E aí, o Marx, quando ele tira esse processo de movimento histórico da questão da consciência, ele joga para a questão material, ele joga para a história. E aí ele vai jogar a questão das classes, né? Então ele vai colocar que o movimento da história é um movimento da luta de classes e tudo mais, uma classe contra a outra. Só que se você chega num processo em que você vai desencadear um comunismo, que você tem o fim das classes, consequentemente você vai ter o fim da história. E aí, na minha opinião, isso acaba sendo um eco metafísico do Marx. Vocês não são obrigados a concordar comigo, a interpretação não. que eu tenho. Para mim, sabe, é muito simples de resolver isso, e foi uma coisa que eu demorei um tempo a entender. É que o Marx não era um tudólogo. O Marx não criou um sistema universal. Marx tinha um objeto de estudo bastante bem determinado, que era a sociedade mercantil do século XIX. Então era o capitalismo. Então não é o fim da história. É uma coisa que a gente repete aqui, tentando moderar o discurso a fim de deixar ele mais fácil, né? Eu tenho insistido, gente, a superação do capitalismo e a superação da sociedade de classes não significa a superação de todos os problemas da humanidade. Não significa o fim da história. Não significa que nós não teremos outros embates. Não significa que nós não temos muitas coisas a resolver. Não significa que nós não teremos muitos problemas. Significa que nós não teremos os problemas causados pela luta de classes. Ou seja, significa que nós não teremos os problemas tipicamente produzidos pela lógica do capital. Significa que nós não teremos os problemas, né, causados pela propriedade privada dos meios de produção. Não significa que nós não teremos problemas. Entende? E isso não é uma falha da teoria no meu entendimento. Isso é uma obviedade por se tratar de uma teoria materialista. De modo que nós não podemos supor esses problemas. Nós podemos, no máximo, criar hipóteses, mas nós precisaríamos testar essas hipóteses, e aí nós precisaríamos de uma realidade que nós não temos. Então nós podemos supor eventuais problemas, nós podemos supor eventuais contradições, e nós podemos supor o fim das contradições produzidas pela lógica da propriedade privada. Agora, isso não significa o fim da história, significa o fim dessa história. Entende? Significa o fim da história da luta de classes. E o que Marx nos diz quando ele vai fazer essa avaliação da história como produto da luta de classes, ele está simplesmente falando da história da sociedade que ele estava interessado em entender, a sociedade mercantil capitalista do século XIX. E ele vai à raiz dessa sociedade. Chegando na raiz dessa sociedade, ele percebe que o movimento da história nesta forma social, ou seja, numa sociedade onde a luta de classes é ocasionada pela propriedade privada dos meios de produção, nesse tipo de sociedade, a luta de classes é o dínamo da história. Dado que essa sociedade chegará ao seu fim quando esta lógica for superada. Agora, qual sociedade que teremos? Quais problemas teremos? Qual será a história dali para diante? E isso nós não sabemos. Então não é o fim da história em abstrato, é o fim desta história. A história das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Isso acaba sendo um eco metafísico do Marx, que acaba prejudicando um pouco o processo político posterior, porque essa missão histórica está emprenhada ali, ela está impregnada ali no que vem depois. Ah, isso é um grande problema? Não acho que isso é um grande problema, eu não acho que isso é necessariamente o fim do marxismo, eu só acho que é uma questão que traz. Então, assim, por isso que eu não me considero.
Filosoficamente, inclusive o Jones até me deu uma provocada lá no outro debate, eu me considero um cético, inclusive, porque eu tenho por mim, né, existe um paradoxo na filosofia que chama trilema de Munchausen, que é um trilema do conhecimento e tudo, que é o seguinte: para você justificar o conhecimento, você acaba caindo em 3 posições, mas que você não consegue sair delas. Você cai numa posição que é um dogmatismo, em que você assume como dado um conjunto de coisas e você constrói seu conhecimento em cima disso. A segunda posição é a circularidade, que você explica uma coisa pela outra, e aí você cai numa que se chama da petição de princípio, né? Que você está sempre tentando explicar algo a partir daquele próprio algo e você não sai do lugar. E o terceiro, você vai uma regressão ao infinito. Então você nunca para nesse processo de justificação. Na minha opinião, o que é mais importante é o processo posterior. O meu fundamento, de onde ele vem, se é material, se é ideal, se isso é irrelevante se você tem uma metodologia adequada para você comparar as suas formulações do mundo em relação à realidade e se elas estão corretas ou não. E aí eu parto dessa ideia. Então, para mim, o materialismo histórico dialético foge desse dilema justamente por se tratar de um arcabouço metodológico. Entende? Embora Marx não tenha desenvolvido um método propriamente dito, né, há o método de exposição que ele utiliza no Capital, que na realidade é o seu método de investigação, justamente para conseguir apreender o movimento, né, da realidade. Então, para Marx interessa aquilo que é real, isso é real aquilo que tem força material, então assim ele foge do problema do materialismo, assim ele foge do problema do dogmatismo e do ceticismo, porque o que ele faz na realidade, na minha interpretação, é desenvolver um método de análise da realidade, não apenas baseado em dados, mas baseado em dados, baseado em relações sociais, baseado em movimento histórico, que, quando bem aplicado, é o melhor método para captar este movimento da realidade. Por isso que é fantástico o materialismo histórico dialético, na medida em que, ao compreender a realidade como produto de diferentes níveis de abstração, e entender que essa realidade é também dinâmica, o que a gente procura fazer é, a partir da materialidade das relações sociais, pautadas na sociedade de classes pelas relações econômicas, que vão desembocar em relações políticas, tudo isso está ligado, conforme a vida acontece, o movimento da realidade acontece, a gente tem que procurar compreender o maior número possível, né, de níveis de abstração do nosso objeto, a fim de encontrar o maior número possível de determinações desse nosso objeto, desde as determinações mais superficiais até as determinações mais concretas, sempre sabendo que é impossível apreender a totalidade do movimento do objeto, né, porque nós temos limitações intelectuais, físicas, tecnológicas, que nos permitem ter essa compreensão total, porém é um instrumental mais bem desenvolvido, capaz de captar a maior parte das determinações desse objeto. E aí nós temos uma grande discussão dentro do materialismo histórico dialético, que é, esse ferramental ele pode ser aplicado para a sociedade mercantil capitalista apenas, ou para a natureza de modo geral. Se também há como fazemos a mesma interpretação do movimento da natureza, não apenas da natureza do capitalismo. Eu estou entre aqueles que, quando a gente eleva isso para a natureza, em abstrato, não mais a natureza específica do capitalismo, da sociedade do capital, e das sociedades de classes que ajudam a formar a sociedade do capital, eu acho que é complicado. Acho que aí sim nós vamos ter alguns problemas. Por quê? Porque, no meu entendimento, aquilo que Marx e Engels desenvolvem, Engels até tem uma contribuição um pouco para além disso, né? Ele vai tratar nessa questão da dialética da natureza, mas Marx me parece bastante claro que ele estava circunscrito à sociedade do capital, mais abrangentemente, no máximo, às sociedades de classes. Então, fugiríamos desse problema que o Krepp está aqui nos colocando. Por quê? Porque o materialismo histórico dialético seria um método.
um método para fazer essa avaliação que ele está falando ali, que seria mais importante que um telos, né, que uma questão de finalidade, enfim. Vê. Concordei com tudo. Qualquer pessoa que discordar sabe menos que você. Não. É claro que ele vai discordar, ele é marxista, claro que o latifundiário vai concordar com o renegamento do marxismo. Mas vê, Fred. É só porque eu não sou marxista, tá, gente? Duas considerações centrais. Me parece, eu sempre abro o argumento dizendo que o marxismo é a maior corrente teórico-política da modernidade ao lado do liberalismo. E tem gente que acha que isso é um argumento retórico, mas eu não acho que seja um argumento retórico. Isso é para dizer da amplitude e do tamanho do marxismo ao ponto que você acha de tudo no marxismo. E como ideia mesmo. Como ideia, como formulação teórica, como prática política. Então, por exemplo, quando o Fred diz, eu acho que o materialismo tem dificuldade de explicar fenômenos como a consciência, eu posso concordar para alguns marxismos, por exemplo. Não, mas o marxismo não deixou de ser materialista. Na época da Terceira Internacional, o Bukharin, com seu tratado sobre materialismo histórico, tinha ali, por exemplo, uma visão de consciência como um epifenômeno da realidade material. Então, por exemplo, se pensava a consciência como um fenômeno social que não tem legalidade própria. A consciência é um mero reflexo das relações econômicas. Dá para achar trechos no Engels que remetem a uma visão semelhante? Eu creio que sim. No Stalin, bastante. No Trotsky, um pouco menos. Mas, por exemplo, eu acho muito difícil chegar e me dizer que o materialismo, enquanto premissa filosófica ou teórico-ontológica, tem dificuldade para explicar as formas de consciência, considerando a obra, por exemplo, do Gramsci. Ou considerando a obra do Franz Fanon, ou considerando a obra do Raymond Williams, sabe? Ou considerando a obra do Clóvis Moura. Eu conseguiria citar vários marxistas que, partindo de uma premissa teórico-filosófica materialista, não tem problema nenhum de lidar com os fenômenos da consciência, ou, como dizem os marxistas, os fenômenos superestruturais. Isso por um lado. Sobre o comunismo ser uma meta metafísica, eu acho que isso está contraditório na obra do Marx. Porque o Marx, ele faz uma apreensão que é o comunismo, para o Marx, o comunismo seria o fim da pré-história humana e o início de uma nova fase histórica. E aí qualquer marxista usaria esse argumento. Dizer, o Marx não fala de um fim da história, fala de uma nova fase da história em que ia assumir os antagonismos de... É o que eu expliquei antes, então acho que deu para entender que a minha linha é essa, né? Antagonismos de classe como elemento fundamental do processo histórico. Porém, contudo, todavia, em outros momentos, o Marx fala que no comunismo ia assumir a política enquanto conflito e a política ia ser a mera administração das coisas. Isso é uma visão problemática. A ideia de que, inclusive, os conflitos humanos se resumem a conflitos de classe. Numa sociedade de classes, os conflitos humanos são fundamentalmente conflitos de classe. Mas é equivocado resumir os conflitos humanos a conflitos de classe. Mas aí eu vou usar o argumento que é, por exemplo, o Mao Zedong. Para mim, Marx está certo nesse ponto aí que o João está colocando, justamente por isso. Olha, a política vai mudar a sua forma. Porque hoje a forma política ela é produto do poder econômico. O poder econômico se transforma em poder político. E aí o embate político é um embate econômico. Ora, se isso for superado, política não é sobre economia, política é sobre poder. Hoje o poder, ele está atrelado à economia, por quê? Porque o que te dá este poder é justamente a sua condição econômica. Ora, quando isso for superado, onde é que estará o embate político? Como será organizada as relações de poder? Porque essas ainda hão de existir. Isso não há de desaparecer. Então, a questão para Marx seria justamente essa que Jones colocou. Ora, nós vamos ter uma nova fase da humanidade, né? Nós vamos sair dessa nossa adolescência humana, onde a política tratará de questões administrativas, ou seja, nós vamos ter que ter um embate político sobre como administrar uma produção que não seja orientada pela lógica do lucro. Então nós vamos continuar tendo problemas políticos que não serão pautados pelo poder econômico, ainda que, de fundo, possa haver ali uma disputa econômica, mas no sentido de alocação de recursos, de distribuição da riqueza e da produção. Não defendia essa visão de comunismo como o fim da história, e não resumia a política aos conflitos de classe. Inclusive eu debati isso no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre Socialismo, Evolução do Século XX, e teve marxistas que batem em mim, me chamam de revisionista e por aí vai, que eu falo, eu não... O que não é um problema, inclusive. 100%. Eu falo que eu não penso o comunismo. Pra mim, o comunismo não é essa coisa, um negativo do hoje, o fim de tudo. O fim do Estado, o fim da família, o fim da divisão social do trabalho, o fim da moeda, o fim... Enfim, eu não trabalho por aí. Você falou do mercado?
seria o fim do mercado também? Já respondo essa polêmica. Eu gosto muito da forma como o Domênico Lossurdo aborda isso. Embora eu acho que o Domênico Lossurdo ele dá um salto a mais. Ele fala que existia resquícios utópicos em Marx. Eu não acho que existia resquícios utópicos em Marx. Eu acho que existe um elemento contraditório que não deu tempo de ser resolvido. Então, uma hora Marx pensa o comunismo como uma espécie de fim da história, assim. Isso era muito forte no idealismo alemão e na filosofia hegeliana. E outra hora, Marx não pensa o comunismo como um fim da história. Bem lembrado o ponto de Jones também, que é importante. Marx deixou uma obra incompleta. Tá? Então tem tudo isso. A tradição marxista tendeu a pensar o comunismo como fim da história. Porém, contudo, todavia, a partir da experiência da Revolução Russa, o próprio Lenin não pensa mais o comunismo como fim da história e pensa, inclusive, o processo histórico de alcance do comunismo. Então, assim, daria para ser comunista e tu se agarrar em tradições marxistas que não pensam o comunismo como fim da história e que, ao meu ver, não tem problema nenhum de fazer boas formulações sobre o processo de consciência a partir de um prisma materialista. Não, mas aí, então, o meu ponto é, e aí vou ser rápido aqui na minha réplica, mas a questão é a seguinte, esse debate dos marxismos, eu não estou debatendo nesse sentido, até porque se a gente for debater, a gente debate sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, o marxista vai criticar o idealismo. Eu posso listar trocentos idealistas aqui que falaram coisas diferentes e falar, não, mas aí você não leu tal, você não teve a compreensão desse autor, desse outro autor. A questão, para mim, é uma questão de premissa só. É uma questão, por exemplo, se você pega uma perspectiva materialista, é indiscutível que quando você está discutindo a fonte do conhecimento, a natureza da realidade, você tem uma predominância da questão material. O material predomina sobre a consciência. E aí o que eu estou debatendo, eu acho que o materialismo ele continua tendo essa dificuldade, mas... E aí, só para avançar no outro ponto que eu lembrei aqui agora, que é o seguinte, eu acho que esse debate, inclusive eu entendo o debate do Marx sobre isso, porque quando você está debatendo a questão econômica, a economia liberal, por exemplo, a economia clássica, a economia neoclássica, ela está ancorada em uma série de premissas que você toma como verdade em relação ao ser humano, em relação ao comportamento humano. Então, quando você puxa para um debate nesse campo, você justifica essa perspectiva que se chama de materialista, que no meu compreender epistemológico seria mais adequado chamar de realismo epistemológico, porque quando você tá fazendo esse debate, a economia neoclássica, por exemplo, até comentei no vídeo de segundo sobre a questão do monetarismo, né, no debate de segundo. Se você pega aquela equação do monetarismo, é uma equação aquela MV igual a PQ, né? Ou PY, né? E aí os caras explicam aquilo para te falar, olha aqui, ó, tá a prova de que se você imprimir dinheiro, você vai gerar inflação. Se você aceitar as premissas que estão colocadas anteriormente em relação àquela equação. Ela, por si só, ela não te diz absolutamente nada. E aí você entra nessa perspectiva que a gente pode chamar de materialismo, de realismo, que é, não, mas e aí? Na realidade, funciona dessa forma? E aí você vai investigar a realidade a partir desse princípio mais realistas. E aí, nesse sentido, eu entendo, mas no sentido mais profundo filosófico, eu ainda creio que o materialismo há o predomínio dessa questão material sobre a consciência, que eu acho que é um debate que, na minha opinião, interminável, não tem resposta. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o depois do que necessariamente com esse fundamento de base. Na questão do fim da pré-história, no caso, para mim, só mudou o nome. Continua a mesma coisa. Se eu chamo de história, de pré-história, continua o fim de alguma coisa. Então, eu acho que por mais que, de fato, existam marxistas que vão debater esse ponto e que vão rejeitar isso, isso ainda tem eco dentro do movimento político. E aí entra duas questões que aí, o Jones queria polemizar nessa questão, mas aí eu não vou abrir tanto assim, não, que é a questão do dogmatismo. Animar. Eu acho que há, sim, essa questão do dogmatismo latente, porque existe uma crença muito arraigada de que os fundamentos do marxismo são fundamentos historicamente verificados e que esses fundamentos seriam superiores e tudo. Eu parto de uma compreensão que o debate de fundamento é um debate metafísico e esse debate de fundamento, no máximo, ele está expresso em questões concretas das consequências daquilo que a gente está derivando. E aí trago, por exemplo, um debate de um cara que talvez o Jones não goste muito dele, que é o Michael Heinrich, que é o cara que faz a edição das obras completas do Marx e do Engels. Ele escreveu um texto, inclusive, recente. Não sei se é recente, a publicação dele no Terra Redonda é recente, que ele explica por que eu não sou marxista. E ele faz uma crítica muito dura ao dogmatismo dentro do marxismo, que é essa ideia de você pegar, cristalizar certos princípios, certa ideia de um método, né? Porque existe esse debate dentro do marxismo também. O Gustavo Machado, por exemplo, ele defende que o materialismo histórico dialético não é um método. E nesse ponto eu concordo com ele. Eu tenho concordância com ele. E aí eu acho que dentro dessa discussão há uma espécie de dogmatismo no sentido de você separar o método materialista histórico dialético. Para mim, dogmatismo é não admitir um método. É como se o Marx não necessariamente tivesse que ter desenvolvido uma forma de avaliar o seu objeto, que era a sociedade mercantil capitalista do século XIX. Veja, ele se propôs a fazer essa avaliação da totalidade da sociedade mercantil capitalista do século XIX. E não há método para isso. Então você necessariamente precisa desenvolver uma forma
para fazer o que Marx fez. Então, dogmático para mim é não admitir a existência de um método de exposição no capital que pode, né, ser interpretado a fim de ser aplicado para além do escopo do capital, ainda que, na minha interpretação, como eu já falei aqui, esteja circunscrito a uma avaliação do capitalismo. Como uma espécie de método superior, mais avançado, e você negar, ou você colocar num patamar inferior outros, né? E aí, nesse ponto, eu acho que isso gera um problema político, de consequência política na hora de você pensar o movimento, no sentido de prejudicar. Por isso, na minha opinião, que a esquerda se divide tanto, na minha opinião. Porque eu acho que existe esse dogmatismo incrustado na esquerda, que é um dogmatismo que ele está muito ancorado em pensar ali as minúcias, as questões mais fundamentais ali, sem pensar o objetivo concreto, que na minha opinião tinha que ser a superação do capitalismo. E, pô, sobre os requisitos tópicos, eu concordo. Só isso, eu acho que existem, e inclusive um livro que o Jones odeia profundamente, que é o Marxismo Sem Utopia, do Jacob Gorender. Porque o livro é ruim. Eu gosto desse livro, e eu gosto de boa parte das teses dele. Eu entendo livro? Marxismo Sem Utopia, do Jacob Gorender. Tu gosta do livro porque é um livro social-democrata, né? Não acho, não acho. Me parece bem real, tá? Não, é porque o Gorender, ele vai fazer... O Lossurdo, inclusive, ele cita o Lossurdo lá no livro, né? Que ele vai falar, olha, existem alguns resquícios utópicos no Marx e no Engels, e eu concordo, eu acho que eu acho essa crítica muito fraca, hein, Kref? Muito fraca. Sabe, assim... Enfim... Vamos ver se dá tempo, ainda falta alguns minutos aqui, que muito, sabe, dogmatismo, pra mim é o oposto, sabe, parece o Henri Bugalho falando, né? Mas tudo bem, né, cara. O Fred, algumas considerações, assim, pra mim, todo fundamento teórico, toda análise teórica parte de fundamentos, ainda, e aí a gente entra num debate sobre lógica filosófica que não existe nada sem fundamento, e até... não, mas eu concordo com isso. Quando você nega fundamento, você tá fazendo um fundamento. Não, eu concordo com isso. Isso por um lado. E veja, existem análises superiores e inferiores. Também então, por exemplo, quando a gente faz a crítica da economia neoclássica e diz que seus pressupostos não funcionam, a gente tá partindo de um debate macroeconômico, de um debate de teoria econômica que a gente considera superior. Eu não acho que existe no marxismo, enquanto obra de Marx e Engels, nada que leve ao dogmatismo. Eu acho que na tradição marxista, formada a partir da segunda e da terceira internacional, se criou um elemento de dogmatismo que está, ao meu ver, centrado em duas ideias de força. Uma incompreensão do que é vanguarda, e essa ideia de que toda revolução só tem um partido comunista. Pronto. Aí sim, eu acho que na tradição do movimento operário, aí se criou duas ideias que são problemáticas que levam ao dogmatismo. Por quê? A ideia de vanguarda, a vanguarda na obra do Lenin, ela não é autoproclamada. A vanguarda é quase que uma análise a posteriori. A vanguarda não é análise a priori, é assim, no processo histórico, concluído o processo revolucionário, você vai quase que como historiador dizer assim, ó, essa organização política... Eu não sei se eu concordo que somente a posteriori, agora eu concordo plenamente com a ideia de não haver uma vanguarda autoproclamada, né? Vanguarda seria assim, seria a fronteira, né, do pensamento da prática política. Compõe a vanguarda quem está na fronteira, né, do pensamento da prática política. Então isso é algo que a gente consegue avaliar a partir do movimento da realidade, identificando a realidade onde está essa vanguarda. Tá? Atuou como vanguarda do processo político, elevando a consciência de classe, elevando o processo de ruptura revolucionária. Beleza. E aí, vanguarda virou título prestigioso. Então virou uma coisa meio que eu sou vanguarda, nós que somos a vanguarda, e todo mundo que busca ser a vanguarda, quem não é vanguarda tá errado. Então, no vídeo de amanhã, sobre eleições, uma das coisas que eu comento é que os partidos comunistas não têm voto porque eles não conseguem dialogar sobre programa, não conseguem se abrir com a maioria das organizações populares que hoje não são comunistas. Então a maioria do movimento feminista, do movimento negro, do movimento sindical, movimento de cultura, movimento de luta por moradia, não é comunista. Se você tem dificuldade de se ouvir, de se abrir, de criar uma ação política colaborativa com essas organizações, porque elas não são marxistas, não são vanguarda, você não vai ter voto, você não vai ter repercussão social. Mas eu discordo aí de Jones, porque eu vejo, para mim não há uma dificuldade de comunicação. Há uma disputa entre os grupos que estão fazendo essa comunicação junto a esses setores da classe trabalhadora. E aí tem vários problemas nisso, que é o quê? Esses grupos, né, políticos, eles tentam instrumentalizar
as frações da classe trabalhadora. Então são grupos atrelados a diferentes forças políticas, sejam sindicatos, sejam partidos políticos, sejam movimentos sociais, sejam partidos comunistas, tá? E aí, o que vai determinar quem tem mais influência sobre esses grupos? No sentido de dialogar com esses grupos e conseguir apresentar respostas, e conseguir ter voto, e conseguir construir um movimento de massa, etc. Isso vai ser determinado pelas condições materiais que esses grupos atuam frente a essas frações da classe trabalhadora. Eu tô falando de grana, gente. Então vejam, tu tem disputas ali dentro. Você tem os partidos políticos, que tem algumas estruturas, né, gabinete, recurso, gente para trabalhar, militante pago, que vão fazer a disputa dessas frações de trabalhadores. Só que esses grupos, eles são grupos que têm disputa entre eles, porque estão disputando eleições, porque tem projeto político eleitoral, que se um avança, o outro diminui. Para além disso, também tem as forças do capital. Eu não estou falando dos partidos da ordem que são de esquerda, que se aproximam desses grupos sociais. Tem os grupos também da política institucional que são de direita, que tem mais dinheiro ainda, porque além das estruturas de gabinete e de mandatos, que tem mais mandatos, portanto mais gabinetes, mais estrutura, mais grana, mais militante pago, também tem o capital que financia isso, né? Então são think tanks, são institutos, são lobistas, botam dinheiro ali para tentar o quê? Instrumentalizar as pautas das frações de trabalhadores que a gente busca dialogar para conseguir ter aderência, ter voto e construir um movimento de massa, enfim, um movimento revolucionário. Então não é que a gente não saiba dialogar, é que esse diálogo está em disputa. E aí quando chega os comunistas para fazer essa disputa, nós não temos condições materiais de fazer essa disputa, de enfrentar os partidos da ordem de esquerda, de enfrentar os partidos da ordem de direita, munidos da força do capital, além daqueles grupos que já não estão mais acreditando na política institucional, que são frações da esquerda radical, que se constituíram nas derrotas eleitorais, ficaram à margem deste processo e tentam organizar trabalhadores na luta campesina, na luta por moradia e outras lutas de minorias políticas. A gente fica nesse meio. E aí não consegue o voto, porque falta estrutura. E essa estrutura é importante para vencer este embate político em relação a esses grupos que a gente precisa fazer mais consciente de sua classe, de sua necessidade de engajamento político, etc., que é a organização que conduz a revolução. Então este é o meu ponto. E por aí vai. Então a forma como se entende vanguarda para mim é problemático, e aí vem o segundo problema, que é a ideia de que a revolução parte de um partido comunista. Em última instância, a treta que você falou da UP, a raiz filosófica de fundo é essa. É a ideia que só pode ter uma organização comunista no Brasil. Todas as organizações comunistas. Eu também discordo disso. Eu acho que a gente vai ter organizações comunistas que vão disputar esses espaços. Agora, durante a construção de um movimento revolucionário, há a necessidade de uma liderança política deste movimento que vai se concentrar numa força política revolucionária. Ou seja, vai constituir o verdadeiro Partido Revolucionário Brasileiro que nós não temos. Nós temos partidos comunistas. Partidos que querem se propor a construir este movimento de massas. Então eu não vejo com problema nenhum a coexistência de diferentes partidos e organizações. Agora, durante o processo revolucionário, nós vamos ter que ter uma liderança que vai ser forjada a partir, né, das disputas entre esses grupos. É isso que a gente fala, que chegará ao ponto da gente discutir linha, chegará ao ponto da gente perceber qual é de fato a vanguarda. A vanguarda ela tem que estar na construção deste partido, que há de ser o Partido Revolucionário, que é o partido que vai fazer a revolução, etc, etc, etc. Que não sejam a minha, que crescem, é um problema. Então eu não acho que na obra do Marx e Engels tenha nada que leve ao dogmatismo, e nem na tradição marxista pensada de maneira mais ampla do ponto de vista de formulação teórica. Porque, por exemplo, a Hannah Arendt, ela dizia que na filosofia da história do Marx tinha um elemento fatalista que levava necessariamente à violência. Eu acho complicado desdobrar de elementos filosóficos de altíssimo nível de abstração consequências práticas em todas as épocas históricas.
Eu acho que a gente precisa de um debate melhor Mas sobre a isso. Hannah Arendt acho que ela tá muito influenciada pela leitura liberal da época também. Sim, né? O sim. Popper, por exemplo, ele tem um livro que é bem ruim, inclusive, sobre isso. Embora o último capítulo desse livro seja muito bom. Não, o Popper é ruim, mas Não, isso, epistemologicamente ele é bom. isso é outro debate. Mas eu acho que a visão de vanguarda e a ideia de um único partido comunista, aí sim, isso é um problema. Tanto é assim que quem me acompanha reparou que, por exemplo, tem termos clássicos do marxismo que eu não uso. Eu não uso, por exemplo, revisionismo. Porque eu acho que revisionismo virou sinônimo de maluquice. Revisionismo tem gente dizendo que eu sou reformista. Tem. Muita gente que eu sou reformista e não sei o que, lá. Eu não uso a ideia de revisionismo. Eu acho que se perdeu totalmente o sentido, a sua funcionalidade teórico-política e a ideia de ser vanguarda revolucionária do proletariado, eu venho evitando usar, porque eu acho que isso tem mais estimulado autoconstrução, sectarismo, autoproclamação e uma ideia meio messiânica de o Salvador somos nós, do que realmente pensar a construção de um movimento revolucionário no Brasil. Dito isto, eu acho que o problema não é Marx e Engels. Não, eu acho que Freud tem preconceito com homens barbudos. Não tem não. Pô, olha eu aqui, cara. Eu só queria falar coisas 30 segundinhos rápido pra não pegar muito. Eu concordo com você, a questão do fundamento. Tudo tem fundamento. A minha objeção é que o fundamento ele é inerentemente metafísico. E não tem como fugir disso. E aí, como que eu debato os problemas dos fundamentos? Eu debato nos problemas das consequências práticas deles. Então, quando a gente está debatendo a economia neoclássica, a discussão não é necessariamente sobre refutar o fundamento, mas sobre qual é a consequência prática daquilo que está sendo defendido. E aí a consequência prática é se aquilo está acontecendo ou não, se aquele processo acontece ou não. E aí sobre o dogmatismo, minha opinião, eu acho que há um pouquinho no Marx, e é um dogmatismo mais de influência ali de um cientificismo da época, de uma tentativa também de se reafirmar como movimento, como liderança do movimento comunista naquela época. Acho que há mais no Engels, muito mais no Engels, na tentativa de sistematizar o marxismo, e ele acabou. E aí eu tô com o Michael Heinrich na análise dele. Sobre isso e na questão Tá terminando o corte aqui, falta 5 segundos, e eu não entendi, para além da afirmação, o que o Krepp entende como dogmatismo. Tá? Não entendi. Mas vamos ficar por aqui, né? Chegamos ao fim, aos trancos e barrancos, chegamos aqui e fizemos uma boa discussão. Eu gosto dessa discussão teórica sobre materialismo histórico dialético, e eu ainda estou procurando uma crítica difícil de enfrentar, que eu ainda não achei.